começar por aqui. Se for chegando alguém, a gente vai se encaixando no nosso momento. Para hoje, é que faz tanto tempo que a gente não se fala, porque a semana passada foi feriado, né? E parece que faz uma eternidade que não tem aula de linguagem. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Mas não, só fazem 15 dias. E para hoje, nós vamos começar com a introdução à literatura. Os primeiros movimentos literários, nós vamos falar sobre alguns movimentos literários brasileiros. Basicamente, a gente vai focar no Brasil como movimento literário. E depois nós vamos, eu vou separar esses em dois blocos, em dois grandes blocos. O primeiro nós vamos focar em todos os movimentos até o modernismo. E depois o modernismo vai ter uma aula separada só para ele, porque o modernismo ele é um dos períodos que mais cai em provas do Enem, né? Mas é o conteúdo que mais cai. E ele é mais denso também para se falar. Só um minutinho, gente, deixa eu só separar um arquivo que eu esqueci de separar aqui, eu já falo com vocês. Um minutinho. Pronto. Eu, sem querer, fechei. Eu abri o arquivo, deixei aberto e eu fechei. Aí eu fui abrir de novo para não me perder. Então é assim, gente. Outro minutinho, peraí. Esse horário, normalmente, tanto eu quanto a outra parte da minha casa também está trabalhando, e aí eu preciso fechar os ambientes, senão a gente não consegue, eu não consigo prestar atenção. Mas vamos lá. Literatura. Muitos amam, muitos não tanto. Qual a relação de vocês com a literatura? Vocês gostam de literatura brasileira? Vocês conseguem, vocês gostam de ler, vocês consomem a literatura? Não, só vejo literatura na escola. Não sei o que é literatura. Qual é a relação de vocês com a literatura? Chegou mais alguém, aparentemente. Já a Ana Luísa voltou e a Gislaine está aqui. Boa noite, Gislaine. Pode falar. Pode falar, Lauren. Lauren? Ah, ela está digitando. Gosto bastante. Gosto de ler só que não a literatura brasileira. Entendi. Tá tudo bem. Vou esperar a Lauren digitar, tá, gente? É por isso que eu tô aqui. Vou dar um exemplo para vocês sobre literatura brasileira. Teve uma tendência, uns anos atrás, eu não sei se vocês estavam nessa tendência, se vocês ainda estão, né? Mas teve uma tendência de leitura, que eu vi muitas adolescentes, alguns adolescentes, mas a maioria eram meninas, que estavam lendo Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Já viram esse livro? Tem filme também, mas eu particularmente acho que... Eu sempre vou defender a leitura, né? Então é complicado. Que é mais... tem muito mais detalhes, né? Mas eu vi que tinha muita gente revivendo a Jane Austen
com Orgulho e Preconceito, depois lendo os outros demais livros dela, né? Mas eu vi muita gente lendo esse Orgulho e Preconceito, por exemplo. E na literatura brasileira, nós temos uma obra que é muito parecida em gênero, em temática, em desenvoltura, em, sabe, história, é muito parecida. Só que não teve, eu nunca vi essa ênfase, por exemplo, que a Jane Austen teve com essa obra que eu vou falar para vocês, que é o livro Senhora. Já viram esse livro de José de Alencar? Esse livro, ele tem muita temática muito parecido com o Orgulho e Preconceito. Se vocês forem reparar, que a história de Jane Austen era justamente isso, né? O Orgulho e Preconceito é a personagem principal que é muito preconceituosa, digamos assim, porque ela faz um pré-julgamento do par romântico dela lá. E ele, por sua vez, né? Ele é muito orgulhoso para dar o braço a torcer e admitir um amor ali. E Senhora é mais ou menos isso aí, né? Qual que é o enredo principal da Senhora? Senhora é a história de uma moça que foi rejeitada, o rapaz que estava com ela, ele foi rejeitada, porque ela era pobre, né? E aí, Fernando Seixas, estou procurando aqui, ó, né? Nome. A Aurélia, ela foi rejeitada pelo Fernando porque ela estava procurando uma moça nessa época, né, na sociedade. Todas as sociedades eram assim, mas nessa época no Brasil você tinha que pagar um dote para casar com alguém, né? E ela não tinha como pagar o dote. Então o Fernando, ele desistiu do casamento por conta disso. E aí ela ganhou uma herança, né? Não lembro se foi um tio, um avô, não sei quem é que faleceu. E ela ficou muito rica. Aí ela literalmente comprou o Fernando em casamento. Ela ofereceu muito dinheiro no dote, só que ele só poderia casar com ela se ele não visse ela, né? Ela pegou intermediário nessa história, não visse ela para até o dia do casamento. E assim se desenrola a história, né? Teve uma novela na Record que teve várias histórias da literatura brasileira. Acho que novela na Record, deixa eu ver. Literatura brasileira. Deixa eu ver se eu lembro o nome dessa novela. Não, não é Escravizar. Essas Mulheres. Vocês já ouviram falar dessa novela? Eu, particularmente, não gosto de novela da Record, né? Eu tinha muito preconceito com essa novela, principalmente porque ela veio na época de Mutantes. E Mutantes, para mim, era o limite do ridículo, aquela novela, né? Mas essas mulheres da Record, ela tem toda a maioria das histórias de mulheres da literatura brasileira. Então tem ali a Eugênia, tem a Capitu, né? Tem umas histórias de Álvaro de Azevedo. Então, o que o autor da novela pensou? Ele pegou todas as personagens, os romances das novelas, das histórias brasileiras, né, dos livros brasileiros, e criou uma novela. Então é muito legal, porque ele mostra de forma diferente ali, e é bem legal. Por exemplo, Senhora, achei que ficou muito bem caracterizado, a Aurélia. Eu vou até pegar aqui para vocês a premissa de Essas Mulheres, porque depois nós vamos assistir um trechinho. Mas, por que eu tô falando isso, mulheres? Porque o brasileiro, a gente não para, às vezes. Primeiro, vamos começar por aí. Vamos começar desde o início. Eu acho um crime você, por exemplo, quando chega no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, está na grade curricular do primeiro ano do ensino médio, pedir para que o aluno leia Iracema. Iracema, a gente vai ver um pedacinho dele hoje. Ele é uma obra literária do romantismo segunda fase, e ele é muito exagerado. Então, por exemplo, o Bentinho, acho que é Bentinho o nome do personagem? Não, não é Bentinho. Não é. Esqueci o nome do personagem. Ele passa um capítulo inteiro contando como é as belezas da natureza, né? Então, a leveza das folhas, a grandeza dos rios e etc. São esses detalhes
deixa uma leitura muito densa e muito pesada, fica cansativo. Se eu pegar uma literatura, por exemplo, mais contemporânea no início do ensino médio, talvez vocês comecem a gostar um pouquinho mais da literatura brasileira do que, de fato, com Iracema. Não tem como. Iracema, para mim, já adulta, eu fui entender Iracema e a crítica dela na terceira vez que eu li, e quando eu li porque eu quis, não porque a primeira vez foi quando me obrigaram na escola, a segunda vez me obrigaram de novo na faculdade, e a terceira vez eu li porque eu quis, porque eu falei, não, eu vou ler Iracema, porque é uma obra muito premiada, eu preciso entender o contexto. E a crítica que eu encontrei ali foi diferente. Então você precisa ter uma maturidade de leitura, de quantidade e qualidade também, para você conseguir entender a crítica de Iracema. Então, o primeiro ponto que eu falo, a gente não tem esse hábito de ler literatura brasileira, que é a minha crítica, tá? Isso é vozes da minha cabeça, baseado no que eu aprendi, no que eu convivi, no que eu ensino por aí. É isso. Não adaptar a linguagem, a literatura para cada fase. A Lauren falou assim, um dos primeiros livros que eu li mais brasileiro foi Capitães de Areia, uma experiência bem diferente. Capitães de Areia me surpreendeu demais, porque primeiro, começa com o título, Capitães de Areia. Quando eu vi esse título, eu pensei que ia falar o quê? Ia falar de seca, de um lugar deserto, não sei. Não faz sentido para mim. Então, quando eu comecei a ler, eu falei, poxa, cadê o Capitães de Areia, né? Então, eu também levei um tempo. Capitães de Areia vai na mesma premissa, por exemplo, de Vidas Secas. Que são obras, eu acho que principalmente para gente que está morando no Nordeste, deveria ser uma literatura obrigatória, a gente deveria ler. Todo brasileiro deveria ler, mas principalmente a gente, porque fala da identidade nordestina também. Né? Não é, mas está falando que todo nordestino... Não, gente, está falando de uma característica, é uma crítica. E é essa questão que eu preciso falar para vocês agora. Qual que é a importância, o que é a literatura? Né? Literatura, ela não foi feita, o texto literário, ele não vai dar nada dito para vocês de graça. Essa questão, por exemplo, de autoajuda, que eu vejo em autoajuda, tipo os 10 passos para uma mente brilhante, vocês já viram isso? Autoajuda é uma escrita interessante de ler. Quem gosta de ler, para mim tá tudo bem. Mas não é configurado como literatura. Por que não é configurado como literatura? Porque a literatura, ela vai fazer você tentar pensar por si. Então, ele vai te mostrar vários pontos, vários facetes e vai te trazer aquela inquietação. Sabe quando você lê aquele livro que você fica assim... Eu não sei vocês, mas eu tenho esse hábito. Eu começo a ler, eu começo a pensar, nossa, será que isso está acontecendo mesmo? Será que é assim? Será que essa personagem ela vai fazer isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que o que vai acontecer, sabe? Não, mas ela é assim porque ela viveu dessa forma. Essa inquietação é o que é literatura. A literatura ela traz essa ideia mesmo de trazer um desconforto. Porque é só assim que a gente vai formar um leitor crítico. Um pensador crítico, tanto é que todo leitor, todo aluno meu, leitor, independente do período, sabe? Por exemplo, tem aluno leitor que faz competição de leitura com a família com 9, 10 anos de idade. É óbvio que ele vai ler uma literatura baseada nele, mas na idade dele. Mas ele tem um pensamento rápido, um pensamento crítico muito mais avançado do que meu aluno que não é leitor. Isso é óbvio, tá? E também tem a coisa de que a literatura brasileira não incentiva essa literatura muito mais vezes introduzida de forma forçada, exato. Gislaine, para mim, leitura forçada não é criar leitor. Toda vez que eu entro numa escola, que eu vou entrar numa escola, a primeira coisa que me falam é: precisamos criar alunos leitores. E eu vou te falar quais são os meus obstáculos como professora. Primeiro, a primeira coisa que eu pergunto, tá, mas você quer que eu transforme o meu aluno em leitor, que ele tenha o gosto da leitura, ou você quer que eu faça com que ele leia algo para ter no currículo e para preencher no currículo e para tirar foto para colocar no Instagram da escola? Por quê? Para mim, leitura. Como é que eu faço hoje com o meu projeto de leitura lá? Eu peguei umas turmas de escola, que inclusive a culminância do trabalho foi hoje, que são muito gamificados, né? São alunos que gostam muito de jogar, que têm muitos gostos com jogos, né?
são competidores natos de jogos, passam horas. Tem aluno meu, por exemplo, que passa 12, 13, 14 horas jogando fora da escola. O que eu pensei? Vou pegar livros da temática jogos e vou trazer para a sala de aula. Para cada ano eu escolhi um livro diferente. Então, uma leitura mais lenta, porque nós fizemos um clube de leitura. A gente levei meus nonos anos para... Nono ano na escola é o último ano, tá, gente? Para ler no parquinho. Lá tem um castelinho feito de alvenaria mesmo, de tijolo, né? Forte, resistente. Subi todo mundo no castelo para a gente ler. Fizemos piquenique literário, fomos tomar açaí com literatura, fomos fazer o café literário, podcast literário, entendeu? E qual que foi a culminância do meu projeto? Nós fizemos hoje uma apresentação. Em uma das minhas turmas, por exemplo, eu tive um podcast com as personagens mais famosas dos jogos, desde o Pac-Man até os mais atuais, né? Passou por Street Fighter, passou por Mortal Kombat, passou por Mario Bros, passou por... enfim, várias coisas. E o segundo, a gente fez um talk show com as personagens do livro que eles estavam lendo. Então, literatura, para você gostar, não pode ser forçada. Só que chega uma fase na vida da gente que a gente tem que ter autonomia para aprender a ter esse gosto. Então, por exemplo, eu tenho um gosto particularmente estranho para literatura. Por quê? Eu gosto de livros que vai me fazer ficar pensativa, tensa mesmo. Eu gosto de sentir a tensão da personagem, entende? Sabe? De eu estar ali lendo e estar com o meu coração. Sabe quando a gente assiste um filme? Isso acontece muito com o filme. Vou pegar porque eu sou também gamer, tá, gente? Vou pegar um exemplo aqui de um filme lá dos Vingadores, quando o Doutor Estranho abre o portal e aparece todos os personagens de volta. Aquela tensão de, nossa, o Thanos vai vencer, aquela coisa. Isso é que eu procuro num livro. Então, isso raramente eu acho, né? Mas quando eu acho, eu leio em uma semana, às vezes menos. Então, o primeiro ponto, como pessoas mais maduras, ou seja, já estão na fase do ensino médio, está naquela interfase entre final da adolescência, né, começo do jovem adulto. A gente precisa ter a autonomia de procurar e ter a resiliência de tentar várias vezes. Porque não vai ser no primeiro livro que você vai conseguir ler, não vai ser no segundo, às vezes não no terceiro, né? Então, tem várias formas. Eu, por exemplo, outra forma que eu achei para me agradar é escrever. Eu escrevo o que eu gosto de ler. Então, hoje eu tenho 3 obras escritas, tem uma trilogia de livros que eu escrevi, que são livros que eu gosto de ler, que é uma mistura de romance com ficção científica, com crítica social, com ambientação, com questões que vão além de tudo, da humanidade. E eu gosto de ler. Então, eu escrevi uma história que eu gosto de ler. Então, é importante, tá? E é importante também passar pela literatura brasileira, porque tem um porquê, sabe? Não é só uma literatura, não é só um livro, não é só uma forma. Essas escolas literárias, se vocês forem reparar, todas elas vão ter mudanças de um para outro. Assim como nós temos mudança na forma de pensar. Por exemplo, ou de escrever. A pessoa que vocês eram, que vocês escreviam há 5 anos atrás, a forma mesmo que vocês escreviam, não é a mesma que vocês escrevem hoje. E assim, também não é a mesma pessoa que pensava. Criança, adolescente, pré-adolescente de 5, 6 anos atrás, ele não tem o mesmo pensamento de hoje. E assim são as escolas literárias. A gente vai ter todo o movimento literário, ele vai ter embasamento no movimento social. Se a gente for pegar, por exemplo, o quinhentismo, ele tem um porquê ser assim. Quinhentismo, ele chama justamente por ter início de 1500. O que aconteceu em 1500 no Brasil, gente? Alguém sabe? Qual foi o grande movimento social que teve em 1500? Que inclusive é feriado? Não, não é. Não sei nem por que não é feriado. Nunca entendi isso.
Por sentir forçada isso. É complicado, Gislaine. Exato, 22 de abril de 1500, os portugueses desembarcaram em solo brasileiro. Então, ali se inicia realmente o que nós chamamos de literatura brasileira, e há controvérsias, né? Há pré-julgamentos disso, porque preconceito, porque se diz justamente sobre literatura brasileira. Vou falar sobre isso mais um pouquinho. Então, primeiro vem o quinhentismo, depois o barroco, o arcadismo, romantismo, realismo ou naturalismo, né, que é a mesma coisa, parnasianismo, simbolismo e, por último, o modernismo com a Semana de 22, de 1922. E aí, eu vou falar, isso aqui é só para vocês terem uma noção, né? Primeiro, nós vamos falar do quinhentismo, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Que trata-se de uma literatura no Brasil. Qual que é a diferença de no para do Brasil, né? Porque o primeiro texto escrito em solo brasileiro foi a carta de Pero Vaz de Caminha enviada a Dom João. Ai, não lembro quem que era o rei de Portugal na época, gente. Nossa, que absurdo. Mas ele enviou para a época o rei de Portugal uma carta, né? Vamos chamar de carta, mas é mais ou menos um relatório explicando o que eles encontraram em solo brasileiro quando eles viram, né, as terras. Vocês conhecem as histórias, né? Portugal estava tentando achar uma rota para a Índia e aí se perdeu ali, né? As naus se perderam e foram desembarcar aqui em solo brasileiro. E aí e não do Brasil, né? Então uma literatura escrita no Brasil, foi o primeiro texto escrito no Brasil. Aqui tem nessa imagem aqui a imagem oficial da carta, né? Ela, até onde eu lembro, ela estava no Museu da Língua Portuguesa. Não sei se sobreviveu. Queimou esse museu, né, uns anos atrás. Mas eu cheguei a ver essa carta e é muito legal. Oi, só um pouquinho, gente. E aí é muito legal de ver esse texto, porque são algumas páginas de carta, né? E a linguagem também é bem diferente. Então, literatura dos jesuítas, né? Crônicas de viagem, são os elementos mais encontrados no quinhentismo, textos descritivos e informativos, por ser voltado para umas crônicas de viagem, ele é mais descritivo mesmo, as cartas, relatórios, conquista material e espiritual, linguagem simples, utilização de adjetivos. Eu vou mostrar para vocês, não a carta oficial, gente, por quê? Porque eu teria que fazer uma tradução com vocês, simultânea, e o meu português arcaico está um pouco arranhado, né? Que, ó, primeiro que eu tenho que conseguir ler a letra desse ser humano, né? Que já era difícil, que era aquela letra basicamente desenhada. Mas olha só para vocês terem uma ideia. Do lado esquerdo nós temos aqui a carta, né, transcrita, e aqui a transcrição contemporânea. Vamos chamar de tradução para o português brasileiro, né? Esse aqui é o português europeu arcaico, é o português arcaico. Senhor, posto que capita o mor desta vossa frota e acios. Outros capitães escrepuam vossa alteza, a noa do acha. Parece que eu tô falando outra língua, né? Mento dessa vossa terra, não a que se ora nesta naue. Então, o que ele disse aí? Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza, a vossa alteza, a nova do achamento desta vossa terra nova. Então, ele está falando basicamente o seguinte: estou escrevendo a mando do capitão, né, para contar os achados dessa nova terra do Senhor, porque uma vez achado a terra, já seria da coroa portuguesa, né? E aí, ó,
assim como eu melhor puder. Então ele vai tentar descrever e ele passa a carta toda, gente, explicando, né? Por exemplo, tem uma coisa interessante, ó, que foi num domingo, 22 de abril, né? Às 10 horas e pouco, mais ou menos, que eles avistaram da primeira vez a ilha, né? Que eles achavam que era uma ilha. Houve a vista das ilhas de Cabo Verde, isto é, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pedro Escobar, o piloto. Escolar, o piloto. Então, o piloto disse que era aquela ilha, né? E aí, tem uma parte que é interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Morte desse capitão, 18 a 20. Setenta homens, é um pouco para frente. Aqui, ó. E na praia andavam muitos com seus arcos e setas e não lhes aproveitavam. Quem é que andava com arcos e setas, né? Setas eram as flechas, eram os indígenas. Trouxe logo já de noite ao capitão, onde foram recebidos com muito prazer e festa. Então, eles foram muito bem recebidos, segundo eles, né? Segundo a história do colonizador. Se a gente for pegar os escritos da parte indígena do que aconteceu, né? Das histórias contadas de família em família, não foi muito bem isso que aconteceu, não. Mas com essa descrição da parte colonizadora, né? A afeição deles é serem pardos, então ele vai descrever, ó, a afeição deles é serem pardos, maneira avermelhados, né? Então, tom de pele mais avermelhado, de bons rostos e bons narizes. Vocês sabem por que ele está falando dos narizes? Uma característica muito forte do preto, né? Do homem africano é o nariz, né? Então, se vocês forem perceber, a pessoa que é de descendência africana, o nariz é mais avantajado. E eles achavam isso feio. Então, um comentário ali. De bons narizes bem feitos, né? Andam nus, sem nem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa para abrir, nem mostrar suas vergonhas. Então, ele já fala que eles não têm. O que são as vergonhas, né? Os órgãos genitais. Eles não tinham vergonha de nenhum órgão genital, andavam nus. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Então, assim, não tem nenhum. Uma vergonha, né? Mesma forma que mostra o rosto, mostra as vergonhas deles. Traziam em ambos os beiços de baixo furados e metidos por eles um osso branco de comprimento de uma mão travessa e de grossura de um fuso de algodão, e agudo na ponta do furador. Enfim, ele vai fazer a descrição exatamente de como ele viu, né, o que ele viu. Então, essa figura indígena, inclusive tem alguns desenhos acerca disso aí na internet, vocês vão procurar. E essa é a primeira carta. Essa carta transcrita aqui, acho que ela tem 25 páginas. É muito grande. Nem que eu quisesse, porque eu passei um bom tempo lendo essa carta na faculdade para ler tudo, né? E ela foi enviada dia 1º de maio de 1500. Não foi escrita, né? Então, 22 para 1º de maio, pelo menos 8 dias aí depois que ele... eu não lembro se abril é 30 ou 31 dias, mas é de 8 a 9 dias escrevendo essa carta para o rei de Portugal, né? Enfim, esse é o primeiro texto, né, escrito no Brasil, mas não de fato uma literatura brasileira. Aí nós vamos ter outros textos também de padres que vão falar sobre o catequismo, né, da catequização dos indígenas, da tentativa de catequizar esse povo, que segundo eles eram pagães, né? E todo o processo que vocês já conhecem. Essa literatura, essa carta já foi considerada literatura brasileira. Hoje não mais. Hoje nós chamamos ela de literatura escrita no Brasil. Mas não brasileira, de fato, né? Esse é o primeiro movimento literário que a gente tem
registro no Brasil, justamente porque a questão da invasão portuguesa, né, ela aconteceu em 1500, então a partir dali que a gente começa com a literatura. Mas o primeiro mesmo movimento literário é esse aqui. O barroco, inclusive, vocês já devem ter visto de uma aula de literatura, uma aula de português, as imagens do barroco, né? É, das igrejas em Minas Gerais, né? Ouro Preto. Tem muita coisa. Inclusive, eu nunca visitei Ouro Preto, mas está na minha lista de desejos de visitar antes de eu morrer a cidade de Ouro Preto, porque é histórico, né, gente? Mas o que foi o barroco, né? Estilo da época da literatura brasileira entre 1600 e 1768. Conflito existencial, né? Culto ao contraste, elementos teocêntricos. O que é teocêntrico? Vocês sabem o que é teocentrismo? Alguém sabe o que é teocentrismo? Deus no centro do universo? Isso. Quem foi que falou comigo? Ah, foi o Marcos. Isso aí, Marcos. Então, o barroco, nós vamos ver muitos elementos voltados ao religioso, a Deus, né? Por isso que nós temos tantas igrejas barrocas. Porque é o estilo da época, é a valorização dos símbolos, né, dos elementos teocêntricos. Mas ali a gente vai ter também um pessimismo, um rebuscamento, morbidez, feísmo, né? Esse detalhe na literatura tem isso. Nas esculturas, as esculturas barrocas são detalhadas, né? Tem uma coisa que essa questão, por exemplo, da dualidade, né, conflito existencial versus dualidade no barroco, que eu acho muito interessante. Por exemplo, o santo e o profano. Um exemplo disso são as cruzes de ouro nas igrejas barrocas. Por quê? A cruz é um elemento santo. Ele tem um elemento teocêntrico, mas o ouro, ele é mundano. Então, eles colocaram apenas em um objeto essa dualidade do mundano versus o santo, né? E aí a gente tem ali os principais obras, Prosopopeia de 1601, de Bento Teixeira, Esperanças de Portugal. A gente era colônia, né, de Portugal ainda, então a gente tinha muita referência, muita influência portuguesa. O barroco ainda era muito Portugal aqui existindo, né? Portugal tentando fazer como que se a gente fosse realmente uma extensão de Portugal. Sermões de Padre Antônio Vieira, História do Futuro do Padre Antônio Vieira, e aí tem o Bento Teixeira, Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos, que para mim, tá, desses três aí, é o que eu mais gosto de ler. Primeiro que, como eu disse para vocês, eu tenho um gosto muito diferente para literatura. Gregório de Matos, ele era conhecido como a Boca do Inferno. Para vocês terem uma ideia. Vocês já viram alguma coisa sobre Gregório de Matos? Já ouviram Gregório de Matos? Já leram? Por quê? Porque ele fazia críticas e ele não tinha medo de escrever, né? Então, olha aí, a Dona Ângela. Dona Ângela, imagino que seja, né, alguém que ele gostava ali. De nome, anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica, flor e anjo florente. Em quem, se não em vós se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira luzente, que for seu Deus e não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio, a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que não que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares. Sois anjo que me tenta e não me guarda. E aí, o que vocês acham? No primeiro momento, quando vocês vê esse
Primeira leitura, né? O que vocês acham que ele acha? Qual é o sentimento que ele tem pela Dona Ângela? Qual a opinião de vocês sobre o que vocês acham que o Gregório de Matos está querendo nos dizer sobre essa mulher? O que vocês acham? Ó, anjo no nome, Angélica na cara, né? Então, primeiro, Ângela vem do nome anjo, né? Ele tem essa origem na palavra anjo. Então, ela tem anjo no nome e Angélica na cara. Ou seja, qual era a representação de um anjo para o barroco? Que até hoje, parte da Igreja Católica representa assim. O que era um anjo para a Igreja Católica, né? Um ser branco, loiro, olhos claros, cabelo às vezes encaracolados. Não é essa versão de um anjo? Um anjinho, né? Não é assim? Então, a gente já tem um perfil dessa mulher. Isso é ser flor e anjo juntamente. Esse flor, ele tá trazendo para a questão mundana, né? O que é a flor? É aquele objeto, é aquela planta que ela é bonita, mas não pode às vezes ser tocada, ou se você tocar, se você tirar a flor, ela vai morrer, né? E anjo juntamente. Então, ser angélica, flor, e anjo, florente. Em quem senão em vós se uniformara. Então, o que é uniformara? O que ele está querendo dizer? Uma mulher tão linda, tão bela, tão, né, espetacular. Quem que não conseguiria se apaixonar ou querer ser ela, né? Querer estar com ela. Né? Essa é a minha interpretação. Se vocês tiverem uma diferente, que poesia é um negócio que depende muito da vivência, né? Quem veria uma flor que não cortara de verde pé, de rama florente? Quem é que consegue ver uma flor bonita sem cortar ela, né? Quem veria uma flor que não cortara de verde pé? Quem é que não gostaria de tirar essa flor, de trazer para perto, né? Pegar uma criança, por exemplo. Minha filha, sempre que vê uma flor na rua, ela quer pegar essa flor. É algo instintivo, é bonito, quer trazer para si, né? E quem um anjo vira tão luzente que por Deus o não idolatrara. Então, qual é a dualidade? Ao mesmo tempo que ele quer trazer essa flor para perto, ele identifica como algo idolatrável. Sabe aquele amor platônico que vocês, não sei se vocês já tiveram isso, mas amor platônico é aquela coisa de você ver a pessoa, você acha ela perfeita, ela linda, maravilhosa, e de tão perfeita você acha que você não tem nem como se aproximar dessa pessoa, porque ela é muito perfeita. Né? Você não tem chance com ela é muito perfeita. E ele coloca ela nisso. Então, aquela coisa do desejo carnal de querer ter essa mulher por perto, mas eu a idolatro. Ela é tão linda, ela é tão perfeita que ela deve ser idolatrada, ela não deve ser, né, amada, digamos assim. Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda. Ou seja, se eu te idolatro, você tem a minha custódia, você tem nas mãos, você faz de mim o que você quiser. E minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Qual que é o diabólico azar? É não conseguir conviver com ela, né? É esse o azar, o calvário dele, é a tristeza da vida dele, é não conseguir conviver com ela. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, mas vejo que tão bela e tão galharda, tão maravilhosa, tão linda, mas os anjos, eles não dão notícias ruins, não dão pesares, não dão negativas, não iam me rejeitar, né? Sois anjo que me tenta e não me guarda. Você me conquista, você me traz para o seu mundo, né? Imagina que esse homem é um homem que idolatra essa mulher, realmente, mas ele não acha que ele consegue ter ao menos uma chance com a Dona Ângela. Então, você faz tudo isso comigo, mas não me quer perto de você. Bonito, não? Depois de meio que traduzir, vocês percebem que
Vocês têm uma. Vamos pensar antes disso. Vocês já tiveram uma fase de escrever poesia? Ou ainda fazem? Vocês passaram por essa fase de escrever poesia? Não precisa ser bonito, nem não era maravilhoso. Não, quero saber se já tiveram essa fase de escrever poesia. Para mim, esse é um texto de alguém muito jovem que ainda não entendeu, não tem maturidade para entender questões de relacionamento, de amor. Aí tem uma questão também que a gente não entende o contexto social da época, talvez eram de famílias muito distintas, enfim, tem muitos conceitos. Mas particularmente eu gosto bastante desse poema. Então, ó, conflito existencial. Qual é o conflito existencial do poema? Eu não mereço essa mulher. Eu não tenho como me aproximar dela. Ela é muito linda, ela é muito angelical, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Depois, elementos, né? Culto ao contraste. A gente tem ali o divino e o mundano, né? O que é o divino e o mundano? Ali é a questão da flor e da questão do anjo. É o pessimismo de não conseguir chegar perto dessa mulher, né? De não conseguir me aproximar dela, de não conseguir ter uma atenção para ela. Esse é o barroco. Além da... Peraí, esqueci o termo. Rebuscamento, né? É a preocupação com a linguagem, com a língua, né? Com a forma, de estar bonito, de estar escrito bonito. E aí, nós vamos para o arcadismo. Arcadismo. O movimento no Brasil confunde-se com a própria Inconfidência Mineira. Olha lá, lembra que eu falei para vocês que os movimentos literários, eles estão juntos, sempre andam juntos com os movimentos sociais? Alguém sabe o que foi a Inconfidência Mineira? Não? Já que pelo menos dois dos grandes representantes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga do arcadismo, estiveram envolvidos nessa revolta, né? A Confidência Mineira foi uma das grandes revoltas brasileiras. Deixa eu lembrar, quando é que foi a Confidência Mineira? 1788 a 1789. Então a gente teve um momento de revolta mesmo, principalmente com questões de impostos exagerados, né? Talvez que... E ali a gente tem um nome ficou muito famoso nessa Inconfidência Mineira, que foi quem? Que até é feriado, gente. Quem é que estava envolvido com a Inconfidência Mineira? Alguém lembra? É engraçado como a Inconfidência Mineira é bem falada no Brasil, mas não é falada da independência da Bahia. Era na época do Brasil colônia, na época do Brasil ouro, né? Os impostos estavam muito altos. A gente tem um nome importante que até hoje é feriado, que é Tiradentes, né? E o motivo da revolta era justamente esse. Então, nasceu nessa revolta. Se nasceu numa revolta, o que a gente vai ter de elementos, né? Temas arcaides são muito presentes nessa obra. Há uma construção da natureza como um lugar ameno, onde o amor pode se construir. Poesia, descrição da natureza brasileira, indianismo, e ali vai nascer uma obra que é muito legal. Construção de um heroísmo nacional. Então a gente está começando no arcadismo a ter uma identidade brasileira, começar a pensar como nação e não como colônia de Portugal. Inconfidência Mineira foi um dos grandes marcos para essa questão social do nós somos um país, né? Nós somos pensantes, um país não, nós somos pensantes, nós somos
somos seres humanos, a gente tem que ser tratado como igual, né? Pois então, essa questão do social foi muito marcante, dessa valorização do Brasil, né? Dessa identidade brasileira, esse patriotismo. Isso nasceu no arcadismo. Poesia épica, crítica aos portugueses. A gente começou ali a falar para os portugueses, ei, né? Vamos mudar essa história aqui. E aí, poesia satírica, Cartas Chilena, uma obra crítica aos desmandos do governo em Minas, Luiz Cunha de Menezes, para escapar das represárias o poeta faz uma espécie de paródia usando os recursos típicos do arcadismo para criar uma ficção literária para falar da realidade. Então ele chama essa invasão chilena, mas na verdade é uma crítica à própria invasão brasileira. Já nessa época, ele estava falando sobre invasão e não sobre descobrimento. E é ali que a gente começa a ver a questão da identidade. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu não coloquei a carta. Por que eu não coloquei? É porque ela é muito grande. Mas é um período que nós vamos ter muita representatividade. Começar anos depois, a gente falou sobre militância, né? Mas nessa época, eles eram os revolucionários. Por isso que Tiradentes, né, teve o fim que teve. Todo pensador crítico que era contra a coroa era contra a Vossa Majestade diretamente. Então ele tinha um fim que era esperado, né? Depois do arcadismo, nós começamos o romantismo. O romantismo, ele teve 3 fases. E esse é um grande desafio do romantismo. O romantismo, ele vai beber um pouquinho do arcadismo, que é a exaltação à natureza. Lembra? Valorização do Brasil? Ele vem para o romantismo com a exaltação da natureza. Ele fortalece essa ideia do nacionalismo. O nacionalismo que nasceu no arcadismo, ele explode no romantismo. Sentimentalismo e subjetividade. Então, ali a gente teve ideia do que era romance, né? Idealização do amor e de arquétipos. Então, a gente começa a pensar sobre idealização de romance. É ali que começa a nascer o romance romântico mesmo, né? Fuga da realidade, porque esse autor, normalmente, ele não vivia o que ele escrevia, mas ele criava um mundo em que essa possibilidade podia acontecer. Então, ele fugia da realidade mesmo, porque era a fuga dele, era a forma dele de superar, de reagir à realidade dele. E quais foram as 3 fases do romantismo? Primeira fase foi o nacionalista, ou indianista, que foi de 1836 a 1852. A segunda fase nós temos a ultrarromântica, o mal do século, o amor é fogo que arde sem se ver. E é aquela época que mais morreu escritor, pintor, ou que for literário romântico. Por que mal do século? Porque a maioria também, tá, dos autores dessa época morreram muito jovens. E quando eu estou falando jovens, 20 e poucos anos, alguns nem chegaram aos 30. Por quê? Doença, né? Passavam muitas horas bebendo, fora de casa, a gente não tem uma medicina muito evoluída, muitos morriam de pneumonia, né? E, enfim, várias doenças. Terceira fase do romantismo no Brasil, a gente tem o romance social, né? Então, voltada para a crítica social, né? Novamente para aquela exaltação da natureza brasileira, o nacionalismo, ataque à coroa, né? Tanto é que, olha lá, alguém lembra quando é que foi a independência do Brasil? Que ano? Eu sempre esqueço. 1822. Na verdade, eu sei, mas eu não sei, porque toda vez eu acho que eu estou errando. Mas, ó, 1822, né? E aí, o romantismo, ele inicia em 1836. Então, a gente ali estava criando um início de uma sociedade puramente brasileira. Então, é por isso que a gente tem realmente essa questão do nacionalismo. E os grandes autores românticos, né?
Gonçalves Dias, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis, Castro Alves. Castro Alves, ele era um poeta abolicionista. Ele tem uma poesia que é Navio Negreiro, que é muito linda, é muito grande a poesia, mas é muito bonita. E eu sempre uso ela de vez em quando, porque eu lembro sempre de um trecho, que é Senhor Deus, Senhor, ele faz uma oração, né? Ele faz Senhor Deus dos desgraçados, dizei vós, ó Senhor, por que tanto sofrimento? Ele fala, quem que são os desgraçados? São os pretos, né? Os escravizados. E aí ele faz essa crítica justamente. Mas enfim, vamos por parte. E Narcisa de Amália. Eu queria colocar, na verdade, primeiro eu coloquei Iracema. Porque José de Alencar é o exemplo, né? Então, se vamos ler tudo, não. Mas, ó, além de muito. Essa aqui é uma descrição da Iracema por Bentinho. Eu não é Bentinho, gente. Eu não lembro o nome dele. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que teu talhe de palmeira. O favo da Jati, não era doce como seu sorriso. Jati é abelha, viu? Como é que é o nome da abelha? Eu esqueci o nome da espécie de abelha. Baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria senão e as matas do Ipu, onde campeava a da guerreira tribo. A grande nação Tabajara. O pé gracil e nu, mal roçando, alisava apenas as verdes pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo com a sombra de oiticica, mais frescas do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos escondidos. Na folhagem, pássaros ameigavam canto. Iracema saiu o banho, o aljofar d'água ainda a roreja, como a doce mangaba que coroa a manhã da chuva. A gente já tem uma linguagem que se aproxima um pouco da nossa, né, moderna, mas ainda é rebuscada. No detalhe é que ainda tem mais, acho que umas 2 páginas de descrição dele do que de quem era Iracema. Então ele faz essa comparação, né? Negros, mais negros que a asa da graúna. Ele idolatra essa mulher. Mais futuramente, né, quando eu falei para vocês que eu comecei a entender o que era Iracema, eu comecei a perceber que, na verdade, que se começa a ler o livro, você acha que a Iracema é bobinha, é ingênua, né? Ele mesmo, a personagem dele, acha isso. Só que, não, quem controla a história toda é ela. É ela que tem ele nas mãos, não ao contrário, né? Então, essa questão do romantismo de uma indígena com um português, que foi escrito vários romances a respeito disso, né? Dessa paixão pelos indígenas, dos portugueses. E aí, ó, Iracema que saiu do banho, o fajar d'água ainda correja, com a doce mangaba que corou na manhã da chuva. Então ele idolatra essa mulher, né? Esse é o romantismo romântico. E ainda tem um pouquinho, na verdade, nacionalista. Ele vai ter esse foco no indígena, né? E aí, o meu favorito sempre será Álvares de Azevedo. Vocês já ouviram falar de uma obra que chama Noite na Taverna? Pergunta, gente, para eu não ficar o tempo todo falando e vocês ficarem quietinhos. Vocês já ouviram uma obra que chama Noite na Taverna? Deixa eu ver quem tá online.
Ana Luísa, Gislaine, Laura e Marcos. Vocês já viram uma obra que chama Noite na Taverna? Eu não tô vendo vocês para saber se vocês estão com cara de assustado ou eu preciso perguntar. Lauren disse que não. Não, Gislaine, sim, eu conheço. Ana Luísa conhece. Ana Luísa, você já leu ou você só sabe que é essa obra? Você chegou a ler? Já ouviu falar na escola? Basicamente, vou contar o enredo, né, da história assim, resumida, que ele vale a pena ler. É a história de 5 amigos que estão num bar, né, taverna é um bar, e aí eles estão contando histórias da vida deles. Até aí, tranquilo, só que nós estamos falando do mal do século, então é aquela coisa do romance exagerado. É tudo muito triste, é tudo muito dolorido, é tudo muito pessimista. E aí, as histórias deles são um pouco trágicas. Por exemplo, tem o caso de um que ele se apaixona por uma defunta, sim, uma mulher morta. E antigamente, nessa época, assim, as pessoas que morriam sem família, elas eram colocadas para ver lá na frente do cemitério. Por quê? Porque se aparecesse alguém que conhecesse esse ser humano, saberia quem é e avisar a família, né? Então as pessoas tinham o hábito realmente de passar na frente do cemitério para ver se tivesse alguém sendo velada lá. Não tinha essa comunicação da mídia, né? Ou de jornais tão eficiente. Então era uma forma de, ou folhetins, né? Era uma forma de se comunicar assim, de avisar a família, né? Ó, morreu uma pessoa. E esse ser humano, ele estava passando na frente do velório, do cemitério, entrou, viu o velório e se apaixonou pela mulher. Segundo o que ele disse na história, ele levou essa moça para casa, sim, o corpo da moça para casa, e colocou ela debaixo da cama dele. Só que ela voltou à vida. E aí ela viveu com ele por mais alguns dias e depois voltou a morrer e ele enterrou ela debaixo da cama dele. Essa é uma das histórias. Sempre esqueço o nome desse escritor. O Álvares de Azevedo, ele tem muito essa temática pessimista, tá? E esse poema aqui, ó, Se Eu Morresse Amanhã, demonstra muito isso. Voltando à Noite na Taverna, eu aconselho para quem gosta da temática mais pesada, mais pessimista, mais trágica, mais, né, dessa forma, é um livro interessante para ler. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha irmã, triste irmã. Minha mãe de saudade morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e de manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce na alva, acorda a natureza mais louça. Louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia das glórias, a dolorida, a afã, a dor no peito, a emudurece, ao menos se eu morresse amanhã. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Se eu morresse amanhã, quem é que ia sentir falta dele? Para ele, só a mãe e a irmã. Se ele morresse amanhã, as únicas pessoas que sentiriam a falta dele era a mãe e a irmã. Então tem muita importância para ele a vida dele. A maioria dos escritores românticos dessa geração não sentiam por que viver. Pega pela essa história, né? A outra história de Noite na Taverna é um cara que se apaixona por uma dona que era casada e ele passava na frente da casa todo dia para ver ela balançar a toalha do café da manhã. E aí ele idealizava na cabeça dele, ele criava uma fanfic, que hoje a gente chama de fanfic, uma história com ela, fugindo com ela, tendo filhos com ela, casando com ela. Mas era uma coisa da cabeça dele, uma idealização. Então, esse mal do século está presente em toda a obra do romantismo.
Ó, quanta glória apresenta o meu futuro. Tipo assim, ele tá sendo crítico. O que tem de tão magnífico para mim no futuro? Que aurora de porvir que amanhã? O que eu vou ter de bom amanhã, né? O que a aurora vai me trazer de bom amanhã? Nada. Eu perdera chorando essa coroa se eu morresse amanhã. Então, assim, essa dor, essa angústia que eu tô sentindo, não ia ter mais se eu morresse amanhã, né? Que sol, que céu azul, que doce nalva cor da natureza mais louça. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Nem o sol, nem o céu azul, nada disso para mim ia ter importância. Principalmente se eu morresse amanhã. Não tem importância para ele, né? Mas essa dor da vida, que devora a ânsia das glórias, o dolorido arfã, a dor do peito amadurece ao menos se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glórias, ou seja, isso que eu tô sentindo aqui não me dá vontade, não me dá uma ânsia, não me dá uma vontade de vencer nada, de progredir nada. O dolorido afã. Então, assim, essa dor, ela me consome, essa falta de vontade de viver, né? A dor do peito amadurece ao menos. Ou seja, essa dor, ao menos, né? Ou seja, pelo menos essa dor que eu sinto hoje, ela ia passar se eu morresse amanhã. Pessimismo do começo ao fim, né? Bem diferente, por exemplo, do texto de Iracema. Iracema tem ali um romance romântico, a gente tem a questão do indianismo, da beleza, da exaltação do ser, tudo lindo, tudo maravilhoso. Iracema vive um relacionamento com o amado vive um relacionamento com ela, tem uma possibilidade. Aqui a gente já tem uma inexistência de possibilidade. Não há motivo para viver para esse poeta. Isso é o romantismo, gente. Esse foi o período do romantismo, tal do mal do século. A questão social eu não trouxe, não. Achei que essas duas foram melhor. Então vamos voltar. Vocês estão fazendo anotações? Sim, não, talvez. Quem quiser fazer só um joinha ali para só compartilhar. Vocês estão anotando? Ó, então nós temos o quinhentismo, que é uma literatura. Já começamos lá, né? Quinhentismo. O que é quinhentismo? É a literatura escrita no Brasil, mas não do Brasil. Não é literatura brasileira, mas escrita no Brasil. Né? Então a gente aqui ainda tem uma prisão. No Barroco e o quinhentismo, a gente tem uma prisão ali ainda com Portugal, muito forte. A literatura é muito voltada para Portugal, tanto é que as esculturas, esculturas mesmo, as praças, as obras, elas são muito portuguesas, né? As casas de Minas Gerais, por exemplo, em Ouro Preto, é muito voltada para o português também, as pinturas, os azulejos. Vocês já devem ter visto esses azulejos portugueses. Eu cheguei a ver azulejos portugueses mesmo, né, vindas de Portugal. Então a gente ainda tem essa dependência social, econômica, política de Portugal e também na literatura. No arcadismo a gente começa a romper esse laço, né? A gente começa a ter uma identidade literária, a gente começa a querer ser liberto também da literatura brasileira, ali que vem a Inconfidência Mineira, que foi o início da independência do Brasil, foi ali na Inconfidência Mineira, e também ao início da independência literária do Brasil, da valorização da obra brasileira. Romantismo, a gente já tem essa ruptura com a literatura portuguesa, e é por isso que a primeira fase ela é considerada indianista, porque é a valorização do que é brasileiro, do que é nacional, a valorização do belo da natureza. Depois da segunda fase vem a questão do romantismo do mal do século, romantismo ultra-romântico, que é aquela coisa exagerada, aquela coisa do sentimentalismo,
do sofrimento, da dor. E a terceira fase, que é a fase social, a crítica social. Foi, Otávio. Principalmente na questão da exploração do ouro. Postos muito alto. Eu acho que eu tenho um jogo. Eu vou mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho. Ah, eu acho que eu não tenho mais. Deixa eu ver, te confirmar. Acho que eu vendi esse jogo. É, foi como eu pensei. Eu tinha 2 jogos de tabuleiro que falavam justamente sobre esse período. Muita gente não sabe que o início da independência do Brasil, ela começou em Portugal. Foi uma crise econômica que Portugal teve um cataclisma em Lisboa e que a cidade de Lisboa ela foi destruída. Então Portugal precisava reconstruir Lisboa. Por isso que hoje, se vocês forem visitar Lisboa, a maioria, 90% das obras grandiosas de Lisboa foram feitas a partir do custo do ouro do Brasil. Essa é uma das dívidas históricas que Portugal tem com o Brasil. Então, quando teve esse cataclisma lá em Lisboa, Portugal aumentou exacerbadamente. Imagina que você paga, vamos exemplo, hoje, R$ 1 de imposto, amanhã você já está pagando R$ 10 de imposto. Foi um aumento muito exagerado, justamente porque Portugal precisava reconstruir Lisboa. E aí que aconteceu a Inconfidência Mineira, começou o processo de Inconfidência Mineira, que foi justamente esse pensamento de peraí, tá muito caro, né? Tá muito exagerado. Os jogos que eu tinha falavam justamente sobre isso. Aí tinha os azulejos portugueses que eu queria mostrar no jogo, mas eu vendi. E aí eu tinha 2, eu tinha o Brasil, que falava sobre a independência do Brasil, né, e falava todo o processo de independência, e tinha esse azul que era antes, né, Cataclisma de Lisboa. E aí, esse processo gerou o movimento arcadista, que foi essa busca também, né, essa questão, você já viu esse nome, Carpe Diem? Vocês já viram? Eu tenho vontade de tatuar isso. Já viram? O que é Carpe Diem? Carpe Diem. Carpe Diem, que é viva o momento, né? Eu tenho vontade de tatuar isso. Então, essa ideia foi muito explorada também no arcadismo. Beleza, né? O rebuscamento na linguagem, até o moderno, até o simbolismo, a gente tem um controle muito grande, uma preocupação muito grande com a linguagem, tá, gente? Com a forma mesmo da escrita, linguagem rebuscada, linguagem bem marcante. Mas ali no arcadismo a gente começa a desmontar a ideia de Portugal, a gente começa a desconectar e criar uma identidade brasileira, o que no romantismo já desprendeu completamente. E aí, até agora foram esses 4 primeiros, né? Vamos para o próximo, que é o realismo. Se ali, no romantismo, a gente tem esse mal do século, né, a questão do ultrarromântico, o realismo, ele vem o quê? Ele veio no início de 1857. A gente tem um nome importantíssimo, que inclusive foi o fundador, lembra da questão da identidade brasileira? Chegou no realismo, a gente tem o fundador da Academia Brasileira de Letras, que foi
Quem é que vocês acham que foi que fundou? Um dos fundadores? Só um pouquinho, gente. Desculpa, gente. A última semana de aula que eu tive com vocês foi a Cris, foi a pipoca. Hoje é o biscoito, que ela quer biscoito. Tá, mas um dos grandes nomes da literatura brasileira, que todo mundo fala, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu ganhei a coletânea dele na escola pública, que eu tenho até hoje esses livros guardados, que foi o amado por alguns e odiado por muitos, Machado de Assis. Machado de Assis tem uma coisa que é muito interessante no Machado de Assis. Lembra que a gente está passando por um período de identidade, a gente firmou essa identidade, tanto é que aí o Machado de Assis vai vir com a Academia Brasileira de Letras, mas tem um processo que o Machado de Assis passou que levou anos mesmo depois da morte dele da gente rever isso, que é a questão do racismo. Machado de Assis era negro, ele não podia se identificar como negro, por quê? Porque ele precisava vender a obra dele. Então, ele toda vez que ele se fazia uma caracterização dele, ele se fazia como branco. Mas qual que é a ideia do realismo? Realidade, sociedade. Olhar realista focava, né, na sociedade, nos comportamentos coletivos. Então a gente vai ter uma forte crítica também na construção social. Dessa ideia, por exemplo, de querer viver, ainda tinha gente que queria viver a realidade portuguesa, as roupas, as músicas, a cultura portuguesa sendo brasileiro, né? Analisar a nova organização econômica e social. Então, agora que a gente se libertou de Portugal, a gente precisa entender quem a gente é e organizar a casa. Revolução Industrial, então que período que a gente teve ali? Revolução Industrial, vocês sabem que a Revolução Industrial foi um boom, porque com a Revolução Industrial, por exemplo, algo que eu levava dias para produzir, eu produzia em menos tempo. A gente teve as máquinas. A gente também teve a questão da impressão de gráficas. Inclusive, Machado de Assis teve uma gráfica. As gráficas facilitaram com que as informações chegassem a mais gente. Até então era muito caro, por exemplo, para você comprar um folhetim, um livro. A própria Bíblia ela não foi democratizada sempre, ela foi cara. Só quem tinha acesso aos textos religiosos eram os padres. E qual que é o problema disso? É que só os padres tinham interpretação do texto religioso. Então você não podia ler a Bíblia, por exemplo. Migração para as cidades, né? Então a gente tem essa questão do saiu da zona rural, o pessoal estava saindo da zona rural para ir para a cidade, para trabalhar nas fábricas. Isso foi a Revolução Industrial. Novas doutrinas sociais. Então, por exemplo, no início da Revolução Social não tinha leis trabalhistas, então tinha gente que trabalhava horas a fila e não recebia o suficiente para sobreviver. Muita gente morria nas fábricas, né? Então tem todos esses contextos que vão ser falados no realismo. Contemporaneidade. A ação da personagem é mais importante que o tempo. Então, valorização do eu, a procura da verdade, da realidade, né? Então, realismo é isso, é a questão do real. O que é real? Tá, o que é importante? Característica, nacionalismo e objetividade. Então, a gente tem um nacionalismo, mas já não é mais aquele nacionalismo para a gente ficar admirando as paisagens, não. É assim, gente, legal. Brasil é bonito mesmo. Olha, essas florestas são bacanas, mas e aí? Quando é que a gente vai construir a sociedade? O abandono, a idealização. A gente tem que parar de idealizar e colocar em prática, analisar e colocar em prática, denúncia, críticas sociais, descrições e informações factivas. O Machado de Assis em específico, ele tem um texto que eu trabalhei ano passado com uma turma de 8º ano, que eu fiquei muito com medo de trabalhar eles, porque Machado de Assis é uma linguagem muito pesada mesmo, tem que ler com
cautela. Mas foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. É crítica do início ao fim. Ele fala sobre uma sociedade hipócrita, que as pessoas vivem uma realidade que não é delas. E aí, ó, quais são os elementos do Machado de Assis? Metalinguagem, interlocução, humor ácido, né, ironia. Ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, esse eu não consegui ler. Memorial de Aires, Papéis Avulsos e assim por diante. Por que o Machado de Assis é difícil de ler? Por causa da linguagem. Mas, ó, olha alguns trechos aqui traduzidos, né? Essa aqui é da Capitu. Já leram Dom Casmurro? O próprio Dom Casmurro é uma crítica muito interessante, né? O próprio Machado de Assis, quando foi perguntado se Capitu tinha traído ou não Bentinho, eu acho que a Capitu também tem não essas mulheres, viu? Na novela que eu falei para vocês, também tem a Capitu. Eu vou fazer aqui mostrar uma imagem para vocês depois essas mulheres. Me lembrem até antes de acabar a aula. É uma novela muito legal, viu, gente? Eu vou começar a assistir ela de novo. Só por nostalgia. Tá, olha o primeiro trecho de Capitu. É uma conversa de Capitu e Bentinho. Capitu pergunta para ele, né? É pecado sonhar? Não, Capitu. Nunca foi. Então, por que essa divindade nos dá golpes tão fortes de realidade que parte nossos sonhos? Divindade não destrói sonhos, Capitu. Somos nós que ficamos esperando ao invés de fazer acontecer. Então, até então, para vocês, pode parecer só um texto. Normal, uma conversa entre duas pessoas. Mas qual que é a crítica aí? A primeira interpretação, a primeira interpretação é duas pessoas conversando sobre o que é pecado, o que é não. Sonhar é pecado. Mas ele está fazendo uma crítica sobre, primeiro, o que é o divino? É esperar o divino. Né? Até então, se a gente pegar antes do arcadismo, a gente tem uma tendência de exaltar o barroco, né? Exaltar o divino, é esperar por Deus. A gente tinha essa teoria de que se eu fizesse as minhas orações com frequência, se eu fosse uma boa pessoa, eu ia receber. Então ele faz essa crítica, que divindade não destrói sonhos, mas somos nós que ficamos esperando acontecer. Então, se você só sonhar e não colocar em prática, claro que isso aqui foi traduzido, né? Mas é isso. Dizem por aí, mas não tenho certeza, que meu sorriso fica mais feliz quando te vejo. Dizem também que meus olhos brilham, dizem também que é o amor, mas isso é incerteza. Então, mais uma vez, nós temos a mudança do romantismo, né? O que é essa mudança do romantismo? O romantismo, idolatria, acabou. Ele tem uma veneração por Capitu, sim. Só um pouquinho. Tem sim essa veneração por Capitu, mas não é aquela idolatria do romantismo. E assim, aos poucos, ela se esquece dos socos, pontapés, golpes baixos,
É normal. Vamos voltar aqui, ó. Eu tava lendo esse trecho aqui, ó, do canto aqui. E assim aos poucos ela se esquece dos socos, pontapés, golpes baixos que a vida lhe dará. A moça que não era Capitu, mas também tem os olhos de ressaca. O que é os olhos de ressaca, gente? Vocês têm noção do que é isso? Vocês são muito jovens, mas eu preciso perguntar, né? Vocês já ficaram de ressaca? Ou já viram alguém de ressaca? Exatamente, né? Pessoa que fica de ressaca, ela fica com aqueles olhos, não consegue abrir direito, às vezes se incomoda com a luz, né? E aí ele fala, essa pessoa que não era Capitu, mas também tinha os olhos de ressaca, os olhos tristes, né? Levanta e segue em frente, porque não por ser forte, e sim pelo contrário, por saber que ele é fraco bastante para não conseguir ter ódio no seu coração, da sua alma na sua essência. E ama sabendo que vai chorar muitas vezes ainda, afinal foi chorando que ela, você e todos os outros vieram ao mundo. Então ele está falando justamente sobre esse ponto que está falando no primeiro tópico, que é não esperar, né? Levantar, sacudir a poeira e ir para frente. Vocês percebem que a linguagem começa a ficar um pouco mais fácil de entender. Vai melhorar mesmo, vai ser mais próximo da gente depois do modernismo. Então, bora lá. Realismo, realidade, crítica social, construção de uma identidade brasileira objetiva, abandono a idealização e a prática. A gente acaba com essa ideia do poeta sonhador, do poeta que fica inspirando, mas aí a gente começa a falar sobre revolução de fato, de ter mudança. A gente tem uma grande mudança no quesito econômico, que é a revolução industrial também. A questão das máquinas é muito explorado na literatura, na obra, na arte, na pintura, na escultura. A gente tem a iniciação, né? Quem surgiu para nós foi justamente Machado de Assis, que passou a ser um dos grandes nomes realmente da literatura brasileira, mais conhecidas, né? Todos os outros são importantes, mas ele é um dos mais conhecidos, mundialmente falando. A própria Capitu, para vocês, ela traiu ou não Bentinho? Quem acha que Capitu traiu, joinha. Quem acha que não traiu, para baixo. Quem acha? Apertei sem querer. Eu, particularmente. Ah, não vou falar, não. Vou esperar vocês falarem para não influenciar. Que legal, Ana Luísa. Para mim, a graça é saber que ela poderia ter feito os dois, ter traído e também não ter. É uma possibilidade. Também haja vista que tem uma concepção de que é uma questão de perspectiva, digamos assim, o que é traição. Na Roma antiga, por exemplo, traição, trair e ser algo depreciativo, ou seja, algo ruim, era quando você se relacionava com alguém de nível social diferente. Então, se você se relacionava com alguém do mesmo padrão maior, não era algo errado, mesmo fora do seu casamento, né? Então, o que é traição? É social, depende do conceito dela, do conceito dele. Faz sentido isso que você falou. Mas o próprio Machado de Assis deixou isso em aberto. Ele quer que você tire suas conclusões de se traiu ou não. Pra mim, é doideira da cabeça do. Esqueci o nome. É Capitu e a personagem masculina, eu não lembro. Eu só lembro das mulheres. Pra mim, era coisa da cabeça dele. Ela nunca traiu ele, não. Embora ele merecesse em muitas situações ali pelo contexto, viu? Na minha opinião, tá, gente? Não me julguem.
Passamos por muitos anos aqui, né, gente? Ó, de 1500 até agora a gente vai para o parnasianismo, 1822. 1882. Foram 380 anos até aqui. Muita coisa aconteceu. E a gente chegou no parnasianismo. Eu tenho dificuldade em falar esse nome. Ele ficou paranoico, então. Também acho. Acho que ele só, literalmente, como diz o dito popular, né, brasileiro, ele só colocou alguma coisa na cabeça dele e não tem nada a ver com chifre. Só criou uma fanfic na cabeça dele que não existia, não. Pra mim, né? Tem gente que fala que ela traiu, então a gente nunca vai saber. Parnasianismo. Por que eu tenho dificuldade? Porque o nazia, ele tem uma volta ali que meio que me embola. O que foi o parnasianismo? Eu tenho o hábito de falar parnasianismo. Eu sinto falta de um N no final. Enfim. Aqui a gente vai ter um negócio que é muito interessante, que é o antirromantismo. Ele vai desconectar de vez com o romantismo romântico. Ali chegou para, ó, não é fase mais a gente estar aqui falando sobre romance, objetividade e rigor formal. Então a gente ainda tem um exagero de preocupação até a próxima escola literária vai ter essa preocupação com isso, né? Arte como sinônimo de beleza formal. Então a gente tem a forma na arte também. O belo era ser formal, era ser estilístico, era ser voltado para o que era belo, era isso, né? Alienação social, poesia descritiva, resgate aos temas da antiguidade clássica. Então a gente vai ter uma voltura para o clássico. Uso do polissindeto, seja que é poli, várias visões. Então a gente vai ter estátuas com diferentes, por exemplo, diferentes perspectivas de vários ângulos. A arte pela arte. Contexto histórico, para mim, é muito importante para a gente entender. Desenvolvimento tecnológico do século XIX, revolução industrial, positivismo, revolução teocêntrica, publicação do Parnaso contemporâneo de Afonso Lemere. Então, a gente tem essa quebra com o romantismo, e justamente como quebra com o romantismo, também veio junto a quebra da questão teocêntrica, né? A gente começa a ter a questão da ciência, da tecnologia, começa a ter a noção de como movimentava a constelação, não, a galáxia, né, o sistema solar, como funcionava. A gente começa a ver o Sol como centro do universo e não Deus, né, como desenvolvedor disso tudo. Então nós temos essa questão mais técnica mesmo, mais tecnológica, mais voltada para a ciência. E é por isso que tem esse antirromantismo, porque o romantismo já não cabe mais quando a gente está falando do universo. O que é eu amar alguém? O que é mais importante nesse momento? Eu pensar no mundo que eu estou descobrindo ou no meu amor que é mais restrito, né? Então, a gente tem essa quebra aí. Obras importantes, Rimas, de 1872, Miniaturas, de 1871, Líricas Bucólicas, o livro de Cesário. Eu, particularmente, das escolas, é a que eu menos gosto. Não é que eu não gosto, é que eu menos gosto. Porque eu acho que, justamente por essa volta ao tema antiguidade clássica, para mim não faz sentido. Na minha cabeça, a gente está criando uma identidade brasileira. A gente volta para o clássico e mesmo assim eu critico o romantismo, que foi a primeira realmente ruptura com Portugal. Faz sentido, né? Mas, enfim, tá aí. Olavo Bilac é considerada um período também de transição, tá? Para chegar no modernismo também.
esse é o próximo movimento. E aí a gente tem Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto Oliveira, Vicente Carvalho, Francisca Júlia, são os melhores, né, os mais conhecidos parzanistas do Brasil. Olavo Bilac, imagino que deva ser o que vocês mais devem ter ouvido, se ouvirem, né? Então, deixa eu ver aqui. Voltar aqui um pouquinho. Ó, o parnasianismo, depois a gente tem o simbolismo. Então, aqui esses dois movimentos a gente chama de movimento transitório para o modernismo, que é a literatura moderna. E aí, deixa eu ver o que eu coloquei aqui do parnasianismo. Ó, falei certinho. Opa, passei demais. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálidas de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, com um pálido aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversa com essas, que sentido? O que dá para vocês entenderem alguma coisa do que está escrito aqui? Vocês conseguem entender alguma coisa que está escrito aqui? Eu não entendi nada. Eu entendo, Ana Júlia, porque é complicado, né? Mas vamos com calma. Primeiro lembra que tem essa preocupação com o rebuscado? Então, é por isso que é um pouco mais difícil. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Então, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abra janelas pálido de espanto. Então, primeira coisa, ele está dizendo que ele ouve estrelas e muitas vezes ele não está dormindo. O que quer dizer que ele não está dormindo? Ele não está sonhando, não é um sonho. Ele vê, ele abre a janela pálido de espanto, ele se assusta por ouvir estrelas. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda procuro pelo céu deserto. Então essa estrela, ele passa conversando com ela a noite toda, falando, né? Enquanto a Via Láctea, o que é a Via Láctea? Essa constelação onde estão as estrelas, né? Que teoricamente é onde ele está conversando no Via Láctea, e ao vir do sol, ele ainda, ou seja, quando nasce o sol, passada a noite toda, quando nasce o sol, ele ainda fica procurando por essa estrela. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido? Que conversas com ela? Que sentido? E aí, você vai dizer para mim que agora sim que você vai dizer para mim que eu sou louco, né? Então, qual que é a crítica, né? Ler estrelas é observar um homem parado no tempo, tentando encontrar resposta para um céu que não se comunica. Então, lembra a questão da tecnologia, da ciência, né? Para um parzianismo, a perfeição da estrutura, ou seja, a forma do soneto, né, decassílabos ricos, serve para dar exemplos de dar contraste com a imperfeição humana. O que é isso, gente? Canção. Ora direis ouvir estrelas, certo, decassílabo, 10 sílabas poéticas. Se vocês forem contar as sílabas poéticas, todas as linhas ali tem 10 sílabas poéticas, então eles são decassílabos. Então, qual que é a crítica dele? A perfeição do poema versus a imperfeição humana. Complexo, né? Enquanto o poema é estruturalmente perfeito, a vida humana que ele mostra é falha, é finita.
Quem é esse homem? Esse homem é esse homem que está parado no tempo, que ele está vendo as estrelas, ele não está se movimentando. É isso. Em resumo, essa é a minha interpretação. Olavo Bilac é difícil. Não vou mentir para vocês, não. Acho ele mais difícil que Machado de Assis. Então, voltando, parnasianismo. A gente tem essa preocupação com o tecnológico, com a ciência, o positivismo, a quebra com o romantismo, a objetividade, a crítica social, a poesia descritiva. A gente vai ter na pintura, na arte, essa volta da antiguidade clássica. Então, essas são as características, né? A gente já passou por essa questão da identidade brasileira e agora a gente está findando isso. A gente está pensando em outras questões. E o último de hoje. Simbolismo. O que é algo que simboliza alguma coisa, né? O que simboliza o Flamengo? Qual é o símbolo do Flamengo? Eu não sei, tá, gente? Só tô perguntando mesmo. Qual que é o símbolo do Flamengo? Qual que é o símbolo do Bahia? Qual que é o símbolo do Brasil? O que é simbolismo, né? Postura de combate se transforma em pessimismo e sensação de derrota. Reação à geração realista. Reação à geração realista. O que era realismo, né? A gente estava passando pelo realismo, aquele período em que a gente passou da questão do identidade brasileira. Agora a gente está pensando em crítica social, em criar uma sociedade puramente brasileira. Postura de combate se transforma em pessimismo e sensação de derrota. Então a gente tem essa quebra. Agora, pegando aquela galera lá da Confidência Mineira, agora essa galera aqui é mais pessimista. É mais, não vai dar certo mesmo, né? É perca de tempo, é gasto de uma energia, bebe talvez da fonte, né, lá do romantismo pessimista, tendência à decadência, crise da monarquia, ultimato inglês, crise econômica. Ultimato inglês é inglês Inglaterra mesmo, tá, gente? Aqui a gente está falando sobre a abolição da escravatura, que foi por isso que a gente foi abolido, né? Vocês sabem desse contexto histórico, imagino eu. Movimento artístico, a arte do século, a gente tem o impressionismo, que para mim o impressionismo ele é aquela arte bonita, aquela beleza, tem muita natureza, muita paisagem, muita coisa bela, né? O impressionismo é vago e fugídio. Não tem fugir mesmo, né? De fugir da realidade, a gente tem esse desconecto. A gente começa a pensar, não, deixa pra lá, né? Teoria da correspondência, relação da transcendência entre seres e coisas. Característica, concepção mística, espiritualismo e misticismo. Gosto pelo sobrenatural, interesse pelo individual, predomínio da intuição, fuga da realidade, tendência ao isolamento. Simbolismo, gente, como ele é realmente o período de transição, ele foi um dos períodos curtos, ele não foi muito grande, e ali, o que para mim foi importante nesse movimento é justamente essa quebra com o tradicional, começou ali, e ele quebrou de fato com o modernismo. Mas essa questão, por exemplo, do contrário do realismo, de agora eu só aceitei meu Carvalho mesmo, e é isso aí que vai, é muito frequente na literatura. Ó, a gente tem esse cara aqui, Augusto dos Anjos. Esse poema, ele é conhecido, não sei se vocês já viram, Versos Íntimos. Já começa pelo nome, Versos Íntimos. Tem uma música, não tem? Versos Íntimos? Deixa eu ver aqui. Versos Íntimos. Música.
Tem, mas é da poesia mesmo. Achei que tem alguma. Não sei o que eu pensei aqui, mas enfim. Onde é que foi a referência que meu cérebro foi buscar? Mas, ó, versos íntimos. Se começa com esse nome versos íntimos, a gente entende que é algo pessoal, né, da pessoa, né? Pessoal da pessoa. É algo da pessoa, é algo dela, é o que ela vai falar dela, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo e acende o teu cigarro. O beijo amiga à véspera do escárnio. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apredeja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. O que vocês acharam desse poema? Deu para entender alguma coisa daqui? Ou não? Gente, vocês assinaram a lista? O Wallace não compartilhou a lista aqui no chat? Não sei se compartilhou, acho que não. Eu vou fazer isso. Tá lá, né, nas notas compartilhadas, mas meio fantasioso e nojento no final. Eu também acho. Mas quando ele fala de... Vamos tentar interpretar. A gente tem uma questão do pessimismo aqui também, né? De entrega, de achar que é bobeira, né? Lutar. Essa ideia do realismo, que é essa questão de lutar pelo ideal, aqui ele quebra. Vês, ninguém assistiu a formidável enterro de suas últimas quimeras. Ou seja, ninguém vai estar por você quando você estiver na, né, lama. Quem é que vai estar por você quando estiver na lama? É isso que ele está falando. Ninguém vai estar. Ninguém vai estar quando você precisar. Somente a ingratidão. Então, o que é ingratidão? É saber que as pessoas são ingratas, que as pessoas esperam muito, mas fazem pouco, né? Só são ingratas. Foi tua companheira inseparável. Então, no final das contas, a única coisa que você vai sentir é ingratidão. Você vai sentir a ingratidão das pessoas. Acostuma-te à lama que te espera. Ou seja, só aceita que a vida é isso. Você vai estar nessa lama e você vai continuar nessa lama. Um homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Então, assim, esse homem que espera ser fera, espera ser esse que vai hostilizar, espera estar num patamar elevado, vai ser destinado à lama. Toma um fósforo e acende teu cigarro. O beijo amigo é a espera do escarro. Ou seja, vocês lembram na Bíblia uma passagem que tem de alguém que beijou Jesus antes de ser traído? Quem foi que fez isso? Quem foi que traiu Jesus e antes deu um beijo? Não tem uma passagem, alguma coisa assim? Qual foi exatamente? O que Cristo falou para ele? Vocês lembram? Eu não lembro não, gente. Vou pesquisar aqui. O que Cristo disse para Judas depois do beijo? O Evangelho de Lucas fala uma coisa, o Evangelho de Mateus fala outra, mas eu vou pegar o de Lucas porque está mais perto. O Evangelho de Lucas diz: Judas com beijo traz o filho do homem? Então é justamente essa referência que ele está falando, né? Ele tenta fazer eu faço essa analogia com isso, com o beijo da traição, né? Então, a véspera do escarro, não foi antes de Jesus ser crucificado? Não foi isso? Na noite anterior que ele foi capturado? Quem é religioso aí pode me ajudar? Que eu não sou não, gente. Eu não sei a história não.
Tô vendo a teoria do que eu aprendi há esses anos atrás. Então ele faz essa comparação aí de quem é o traidor, né? O beijo de quem pessoa que na sua frente ela é sua amiga, mas nas suas costas fala mal de você. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então essa pessoa que está aqui, ó, passando a mão na sua cabeça, é a mesma que por trás está falando mal. É isso que ele está falando. Se alguém causa ainda pena à sua chaga, se você perceber que ainda alguém está sentindo pena da sua dor, do seu sofrimento, apedreja essa mão vil que te afaga. Ou seja, tenha medo, né? Distanciamento dessa pessoa. Escarra nessa boca que te beija, ou seja, ao invés de você esperar ser traído, você escarra na boca que te beija. Ficou mais fácil de entender agora? É a minha interpretação. Não sei vocês, podem ter interpretação diferente. É isso que eu penso, né? E aí, gente, eu cansei de falar hoje, não vou mentir para vocês não. Tinha uma missão difícil, que era falar sobre todos esses movimentos sociais. E aí, eu falei hoje com vocês de 7. Quinhentismo, barroco. Quinhentismo e barroco eram ainda ligados a Portugal. Arcadismo, romantismo, realismo, parnasismo e simbolismo. Já não, a gente já tinha uma independência literária, tá? E no romantismo realmente a gente já era independente também socialmente. 1822 foi quando nós tivemos a ruptura. O arcadismo, a gente tem aquela ruptura, aquele pensamento crítico sobre a identidade brasileira. O nacionalismo ele vem forte no romantismo, porque a gente de fato se está livre de Portugal. O realismo ele para com essa questão de idealização de sociedade ou de mundo brasileiro, mas ele passa a ser a questão do prático, vamos para a rua, vamos ser revolucionário. Parnasianismo e o simbolismo são escolas de transição. O parnasianismo, a arte pela arte, né, a influência da cultura grega clássico, né, a valorização da forma. A gente foge um pouquinho dessa ideia da identidade brasileira, a gente volta para a questão da forma, da métrica. O simbolismo ele já rompe de fato com o romantismo, mas ele vem também de alguma forma também trazendo a questão do individualismo, da pessoa, não do outro, da sinestesia. E aí tem esse quadro aí, alguns outros, né? Que outro movimento que vem aqui muito interessante é o expressionismo, porque a gente está num período de guerra também. E aí ele vem essa questão do expressar, de trazer para fora, de impressionar, de trazer esse terror da situação social, né? E aí a gente leu esse poema aqui. Espero que eu tenha minimizado o impacto de tudo isso que eu falei com vocês. Deixei o modernismo por último, de propósito. Eu vi sobre isso com o meu professor hoje. Que legal, Gislane. Então, a gente só casou na informação. O quê? O simbolismo, o parnasianismo? O que você viu com o seu professor hoje? Tudo isso? O modernismo, eu vou deixar uma aula só para a gente falar para o modernismo, porque é o que mais cai em Enem, né? Mais fala sobre Enem. E também porque ele é mais denso também. O que é que você ouviu hoje sobre literatura brasileira? Vem cá para tirar a filha. Aqui, ó. Desse lado aqui. Aqui você não passa. Vem cá. Oba! Tá tudo bem? Deixa a mãe tirar essas coisas aqui, ó. Você perdeu uma prisilinha? Você perdeu a florzinha. Pera aí, gente. Só salvar a minha filha de arrancar os cabelos dela. Já falo com vocês. O que é, Gislaine? O que você viu pra nós? Deixa as prisilinhas aqui. Cadê a outra? Tá aqui com você. Você tirou. Tá bom, filha. Obrigada.
O restante, já imagino que vocês já deveriam ter visto isso, né? Em algum momento da vida de vocês. Espero eu que alguém falou com vocês sobre esses movimentos. Caiu a disciplina de literatura da grade, mas ainda a literatura ainda está em língua portuguesa. Imagino, por exemplo, que a Gislaine que viu em língua portuguesa. Eu imagino, né? O que é que você viu, Gislaine? Cubismo, expressionismo, vanguardas, dadaísmo, realismo, esse período de transição, sim. O expressionismo, para mim, é assim, o melhor movimento literário que tem. Porque eu acho que a literatura tem essa função mesmo, né? De, de chocar mesmo. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a novela que eu falei para vocês, ó, da Record. Olha eu indicando novela para vocês, né? Mas sim, ó, por exemplo, essas aqui são as principais. Aqui a gente tem a Iracema, por exemplo. Essa aqui é eu esqueci, gente do céu. Em Senhora é o nome dela, eu esqueci. Mas essa novela, não sei se acha no YouTube, mas ela é bem legal porque ela vai mostrar de forma bem didática como é que é a literatura, né? Como é que é essa construção da personagem. Ainda acho que vocês tinham que ler o livro, né? Mas minha professora também passou uma pesquisa sobre. Eu tenho um trabalho ainda no YouTube sobre expressionismo. Eu tô com 33, vou fazer 4 anos. Eu tinha 16 anos. Há 14 anos atrás. Eu vou ver se eu acho, eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu fiz sobre expressionismo. Mas, críticas, sugestões, avaliações, o que vocês acharam aí da aula de hoje? Deu para facilitar para vocês? Ficou um pouco mais fácil? Vixe, eu achei que estava fácil de achar, mas eu acho que está mais difícil. Como eu disse para vocês, eu tentei facilitar, é só um resumo realmente, é só para vocês entenderem como que é a linha cronológica, né, das coisas acontecendo, tem um porquê, esses períodos eles vieram por um motivo, encaixando certinho, bonitinho, e não é algo separado mesmo, assim, por exemplo, a partir desse ano agora partiu, a gente não pode ser mais romântico, não, a gente pode beber sim das fontes, eu uso romantismo muitas vezes, eu também uso muito realismo nos meus textos, eu também uso, às vezes, um pouquinho de simbolismo. Então, sim, mas é isso. É mostrar para vocês como é a trajetória da literatura brasileira. E nós vamos analisar texto na próxima aula. Mostrar para vocês como que o Enem vai cobrar isso de vocês, de fato, né? Sim, vai cair bastante questões de literatura. Principalmente quando se fala de crítica social. Então, vocês vão ter textos, por exemplo, de realismo, vocês vão ter textos do simbolismo, vocês vão ter texto, né? O meu passou uma caça-palavras com palavras cruzadas com o que cabia em cada coluna. Isso é ótimo. Legal. E é legal também, uma sugestão que eu falo para vocês, de vocês ler o texto, né, ouvir música, tem muitas coisas que são relacionadas e tentar identificar ali esses aspectos. Buscar, por exemplo, lá no romantismo romântico, a questão do indianismo, por exemplo, ver as características do indianismo, de textos indianismo. Qual é a crítica? Lembra quando eu falei para vocês os 3 tipos de leitura? A leitura básica, a leitura de interpretação e a leitura crítica? Leitura básica é o que você está lendo, o óbvio, né?
que está acontecendo ali de óbvio. A leitura crítica é a sua interpretação sobre aquilo e tentar entender a crítica que tem sobre isso. Foi isso que eu tentei mostrar para vocês aqui, mostrar a crítica de cada poema que eu li. O que estava movimentando isso? Era um movimento social. Por exemplo, a gente está passando por um período social no Brasil que é muito interessante, que é a questão da eu esqueci, quando a gente tem dualidade de política, né? Direita, esquerda, essa dualidade está muito presente. Então seria uma influência muito interessante para uma poesia, por exemplo, uma crítica justamente sobre essa dualidade, de você não poder criticar uma ou outra sem partir de uma parte, né? Se eu critico uma, automaticamente eu sou da outra. Então essas influências são muito vistas na literatura. Mas, gente, não vou me alongar muito não, para não ocupar vocês. Beijo para vocês. Boa noite, bom descanso. Quem está estudando esses movimentos é muito legal, porque casou com o conteúdo da aula de hoje, talvez ajudar vocês a perceber um pouquinho mais as aulas. Quem não está também para relembrar, isso é muito importante. Fiquem com Deus, bom descanso. Boas festas, né? Que agora já começam as festas juninas. Divirtam-se muito também, porque como diriam os poetas antigos, o coração e a alma também precisam de um recarregar. E vale a pena, sim, tem que curtir mesmo, tem que curtir as festas tradicionais, para valorizar o que é nosso. Beijo, gente. É um prazer estar com vocês. Eu e o Goku, quem percebeu que eu estou com a camiseta do Goku, falando de literatura. Tchau, gente.